Olá, pessoal. Eu sou a professora Elaine e vamos ter mais uma aula. Quero avisar para vocês que eu estou com saudades. Tenho muita fé que tudo vai melhorar, que a gente vai passar logo tudo isso que a gente está passando, a gente vai poder voltar à nossa rotina. Então vamos ter um pouquinho de paciência. Nós estamos tentando fazer o nosso melhor e logo, logo a gente vai conseguir voltar às aulas presenciais. A gente vai iniciar uma aula. Qualquer dúvida, eu gostaria que você estivesse entrando em contato comigo no particular. Me coloco à disposição no que vocês precisarem, tá? Hoje nós vamos estar falando um pouquinho do sistema genitourinário. E o sistema urinário, ou aparelho urinário, é um sistema responsável por produzir e armazenar temporariamente a eliminação da urina. Ele é composto e garante a eliminação de substâncias que estão em excesso no organismo e os resíduos oriundos do metabolismo. O sistema urinário ele é formado por 2 rins, 2 ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Eles atuam de maneira conjunta, garantindo a filtração do sangue, a produção da urina e a sua eliminação. Então, assim, o rim, ele tem a função a função dele é responsável pela produção da urina. O ureter garante que essa urina seja conduzida até a bexiga. A bexiga já é responsável pelo armazenamento da urina até que ocorra a sua eliminação. E a uretra ela garante a eliminação da urina para fora do corpo. Então, você percebe que um fica ligado ao outro, né? Um depende do outro, cada um tem a sua função. Eu estou colocando aí uma figura para ilustrar o rim, tá? São encontrados em números de 2 no corpo, sendo ele o órgão responsável pela produção da urina, e estando localizado junto à parede posterior do abdômen, abaixo do diafragma. Ele possui cerca de 10 centímetros de comprimento, pesando aproximadamente de 120 a 280 gramas. Formato que lembra um feijão, apresentando uma borda convexa e uma borda côncava. Uma borda. Nessa parte côncava, é possível observar uma região denominada de hilo, local onde entram e saem vasos sanguíneos. Entram nervos e saem no ureteres. Quando observamos internamente, vemos que os rins possuem 2 regiões bem distintas, um córtex e uma medula. O córtex está localizado mais externamente, enquanto a medula está localizada mais internamente. Ela é visualizada como uma região mais escura. A porção superior ela é expandida do ureter e é denominada a pelve renal, que comunica-se com a medula renal. A pelve ramifica-se em direção à medula em cálices maiores que se ramificam em cálices menores. Então, assim, elas vão se ramificando em cálice maior e esses cálices maior vão ramificando em outros menores. Então, assim, eu coloquei a ilustração para que vocês possam estar visualizando melhor. As unidades funcionais dos rins são os chamados néfrons, os quais são constituídos pelo corpúsculo renal e pelos túbulos renais. Os ureteres são ductos que levam a urina do rim para a bexiga. São encontrados em nosso corpo 2 ureteres, cada um partindo de um dos rins. Em média, os ureteres apresentam de 25 a 30 centímetros de comprimento e 4 a 5 milímetros de diâmetro. No caso da bexiga urinária,
ela é um órgão muscular oco e que serve de reservatório para a urina e gradativamente distende-se conforme esse produto acumula-se. Então, assim, de acordo com o que vai, de acordo com o volume que está dentro da bexiga, daí ocorre essa eliminação. Há músculos próximos ao local da junção entre a uretra e a bexiga que atuam regulando a micção. Então, mais uma vez, eu coloquei aí uma figura para estar ilustrando isso daí, pessoal. Diferenças entre o sistema urinário masculino e feminino. O sistema urinário masculino e feminino apresenta os mesmos órgãos. Portanto, se você avaliar esse sistema em pessoas de sexos diferentes, encontrará 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Entretanto, algumas diferenças podem ser observadas. A bexiga está localizada em frente ao reto. Nos homens, essa se separa do reto para as vesículas seminais, enquanto na mulher observa-se a presença da vagina e do útero. A uretra no homem apresenta outra função. Além de garantir a eliminação da urina, nesse sexo, a uretra dá passagem também ao sêmen durante a ejaculação. No sexo feminino, por sua vez, a uretra é considerada um órgão exclusivo do sistema urinário. A uretra masculina é a maior que a uretra feminina. Enquanto a uretra masculina possui cerca de 20 centímetros, a feminina apresenta 4 centímetros. Então, assim, curiosamente, o sistema urinário, cada rim possui aproximadamente 1 milhão de néfrons. Um rim de um recém-nascido é 3 vezes maior em proporção ao peso do corpo do que o rim de um adulto. O rim direito é ligeiramente mais baixo do que o rim esquerdo, devido à presença no fígado. Então, a gente percebe o quê? Devido à própria anatomia, faz com que um fique mais acima do que o outro. Os rins recebem cerca de 1,2 litros de sangue por minuto. Em média, o indivíduo elimina entre 1.000 a 1.500 ml de urina por dia. A presença da glicose na urina pode ser um sinal de diabetes. Aproximadamente da uretra feminina com anos favorece o surgimento de infecção urinária. Então, é por causa disso que normalmente as mulheres elas têm muito mais infecção urinária do que os homens, devido a essa aproximação. A capacidade média da bexiga é de 700 a 800 ml. O câncer de bexiga é o câncer mais comum do trato urinário. O sangue na urina, dor ao urinar, vontade de urinar mais sem conseguir realizar essa micção são alguns dos sinais que merecem atenção. A hemodiálise é um procedimento em que uma máquina é utilizada para limpar e filtrar o sangue, atuando como um rim artificial. Então, assim, eu coloquei aí para vocês uma ilustração para que vocês possam ter assim, uma noção do que é uma máquina de hemodiálise, tá? Assim, pessoal, atividade para ser entregue no primeiro dia de aula presencial. Então, eu gostaria que vocês pesquisassem o que diz a lei sobre a doação de órgão em vida e quais são os órgãos que podem ser doados em vida e o porquê que esse órgão pode ser doado em vida, tá? Para ser feito, pode pegar uma folhinha de caderno, escrever, tá? Não quero que digitem, não quero nada imprimido, tá?
E lembrando a vocês, novamente, teve dúvida? Entre em contato comigo, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino ele é constituído por dois